Bem, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso segundo bate-papo, né, com uma proposta de trazer simulações no mercado de trabalho no aspecto de contratação de profissionais aqui na área de desenvolvimento de software. Gostaria de agradecer ao Fred pela disponibilidade, né, de encarar esse desafio. Dessa vez nós vamos abordar uma jornada mais voltada a banco de dados, que nós sabemos que para desenvolvimento de software, banco de dados é imprescindíveis, independentemente de ser banco de dados relacional ou não relacional. Hoje o nosso foco aqui vai ser banco de dados relacional, com o propósito de fazer uma avaliação de um profissional com perfil trainee a júnior diante de fundamentos do SQL, né? Nós não vamos trazer muitas complexidades e desafios assim que exigem um pouco mais de domínio. Então, nesse primeiro momento é mais uma pegada no sentido de trainee a júnior, né, trainee com experiência no mercado, tá? Então, Fred, primeiramente, eu gostaria que tu te apresentasse e trouxesse para a gente o que te motiva, né, a estar ingressando nessa área de tecnologia e quais as experiências que você já teve de forma corporativa, comunidade ou voluntária assim mesmo, tá bom? Então, a palavra é sua, fica à vontade. Valeu. Bom dia a todos, primeiramente, né? Meu nome é Fred Alves, tenho 20 anos, moro em Brasília. Bom, minha jornada na tecnologia, assim, programação, começou mesmo no começo da faculdade. Lá no começo de 2022, que foi onde eu entrei através do ProUni, 100%, numa bolsa, né? Que era à noite, ficava mais regrado para mim, pois na federal ia ser integral, ia ficar um pouco mais difícil, né, de trabalhar e tal. Aí, hoje em dia eu trabalho, mas é remoto que eu trabalho, trabalho como Java aprendiz, remoto. Aí eu comecei na programação, programando em Kotlin, aplicativos Android. Foi orientação a objetos que eu aprendi lá. Aí depois eu vim para Java, atualmente em Java eu estou estudando sobre JDBC e o banco de dados agora. Beleza, assim, pelo pouco que eu pude captar, você já tem uma certa experiência de forma voluntária, através de programas de incentivo, né? E pelo que eu entendi, você está participando de um estágio. Confirma isso? Um Java aprendiz. Um jovem aprendiz, né? Então, Mas é assim, basicamente a mesma coisa. como é? É basicamente a mesma coisa, só que o Java aprendiz ele se encaixa na CLT. O estágio é apenas um contrato. Ah, legal. Então, você tem um certo compromisso e também uma remuneração já como você atua. Isso é muito importante, tá, pessoal? No mercado, infelizmente, a gente sabe da dificuldade que temos para trabalhar, aprender e ainda sermos remunerados. O grande ponto aqui de todo desse teu brainstorm, dessa tua apresentação, é que você demonstra perfeitamente conceitos, domínios e requisitos essenciais para a área de tecnologia, para ingressar na área de tecnologia. O meu grande receio é que você está com um leque muito abrangente de coisas para aprender ao mesmo tempo. Então, conforme você já tem uma expectativa de ser ingressado nessa empresa no qual você já está estagiando, né, vamos dizer assim, tenta conversar com os líderes e dizer o seguinte, cara, como vocês querem me ver daqui a 6 meses ou um ano? Qual o perfil profissional? E eu vou verificar se eu estou com essa afinidade de qualificação. Então, assim, se a empresa disser, Fred, foca em data, né, em analytics, em processamento de dados, tira um pouquinho desse leque de outras tecnologias, porque aí você vai ter essa imersão num primeiro momento para aquilo que a empresa está requisitando naquele momento. Por quê? Porque, obviamente, a empresa daqui a um ano vai querer um Fred com outro nível, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que estar ciente daquilo que a empresa é, tem como expectativa. Então, não estou dizendo para você deixar de lado, tá? Muito pelo contrário, é algo que é necessário para nós nos mantermos no mercado. Beleza? Conforme foi mencionado, o nosso bate-papo aqui é voltado a dados, banco de dados, e eu vou trazer o essencial. Aquilo que nós, muitas das vezes, subestimamos para nível de compreensão, através de alguns questionamentos, tá, Fred? E aí, assim, sinta-se à vontade em dar o chute, ser assertivo, e, obviamente, você vai ter um minuto para pesquisar. Eu só peço gentilmente que você não faça nenhuma consulta externa para esse desafio, porque não é algo eliminatório, é algo para a gente, de fato, aprender, discutirmos e instigar a necessidade da curiosidade e a pesquisa do que vai ser apresentado, tá bom?
Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. Tela cheia. Enquanto está carregando, pessoal que entrou agora, sejam bem-vindos. A gente está nesse projetinho aqui de simular entrevistas e bate-papos com cases reais, experiências, né? E conhecermos aqui um pouquinho de cada um dos integrantes, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, Fred, vamos lá, tá? A primeira questão, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Permitir, beleza. A primeira questão é: os comandos SQL são classificados em sublinguagens conhecidas como letra A, né? DDL, DML, DQL, DTL, DCL e assim por diante. Na tua opinião, qual seria a resposta correta? Tem o Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Query Language, Data... É porque o DTL pode ser definido como DTC também? O Data Transfer Control? Sim, Transaction, na verdade. O DCL também, né? Que é o Data sim. Control Language. Então, acredito que seja... É A, né? Não tem Letra nenhum... A. Isso, Muito bem. Então, além de você dar a resposta certa, você já trouxe o significado de cada uma delas. Pessoal, pode não parecer que isso seja relevante, mas isso é o coração de qualquer pessoa que quer ter domínio na linguagem SQL, né? Contextualizando um pouco dessa questão, a linguagem SQL ela é composta por subclassificações. O que quer dizer isso? Basicamente, agrupamento dos comandos que são executados em todo o ecossistema SQL. Então, se eu não sei classificar esses comandos, como é que eu vou saber explorá-los? Por quê? Porque eu preciso entender o propósito desses comandos. Então, parabéns, Fred. A primeira questão, né, a resposta seria a obrigado. letra A, e eu recomendo depois que vocês pesquisem, né? SQL, sublinguagens, e vocês terão um brief aí com mais explicações, tá bom? A segunda questão é: quais os comandos compõem assim a sublinguagem DML? Como é o Data Manipulation Language, é para manipular. Então, é o Insert, Select, Update, Delete. Você está certo disso? Certo. Completamente certo. Certo? Só um Certo. ponto de atenção. A manipulação, ela não contempla a seleção. Então, a É resposta verdade. É o certa DQL. é o DQL, né? Então, a resposta certa seria a letra B, que Yeah. seria Insert, Update e Delete. Tá certo. DML, pessoal, quer dizer o quê? Data Manipulation Language, como o próprio Fred mencionou. Então, muitas das vezes, Fred, a gente vai muito na ânsia de estarmos convictos. Então, muito cuidado com essas pegadinhas nos processos seletivos, em provas de certificação e assim por diante, tá? Mas a tua proposta de dizer a finalidade da ML é manipulação, mas infelizmente, né, o Select não contempla na manipulação. Ele faz parte do DQL, que é a É. consulta de fato. Então, basicamente, o DQL, pessoal, é o SQL que nós realizamos. Então, existe também essa curiosidade, tá bom? Mas parabéns, viu? Se não fosse essa ansiedade de resposta, Não, sei. mas esse é o contexto mesmo, tá bom? O DQL é composto apenas do Select, aí tem um Select ali no meio. Do Select. Sim. E aqui, ó, vamos para a pergunta 3, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Vocês veem que uma questão está vinculada à outra, porque eu também trago isso como uma experiência que eu tive nas certificações. Então, assim, muitas das vezes, o insight de uma pergunta está na próxima. Então, sempre dê uma repaginada total aí na prova que vocês forem atuar em qualquer circunstância, tá bom? É sempre bom ter essa postura. Qual o objetivo da sublinguagem DQL? Bom, agora eu vou ser mais minucioso. É o subconjunto de consulta, é composto apenas pelo select. Agora, vamos pela A. Definição é o DDL. Manipulação é o DML. E a C é o DQL, consulta. Responsável pela consulta dos registros, né? Vou até corrigir aqui, ó. Então, muito bem, ó. Pela definição é o DDL, pela manipulação DML, pela consulta DQL, tá? E segurança, se eu não me engano, é DCL, eu acho que se eu não me engano, Faz o tá? controle Então, do acesso aos registros. isso. Então, olha só.
tá, pessoal? Tudo está interligado. Então Uhum. vamos ver aqui, ó. Agora eu Deixa vou eu dar baixar mole, um. não. É melhor, né? É. Qual sigla abaixo representa os 4 pilares necessários para a realização de uma transação em um sistema de banco de dados? Sigla abaixo. SGBD é um acrônimo de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Esse AK aqui nunca ouvi falar. Eu acho que é o ACID. C. Mas quer justificar a tua resposta? Eu não tenho, como eu vou dizer, não tenho o vocabulário necessário para falar sobre, mas acredito que seja. Beleza, então fica como uma liçãozinha você entender o papel do acrônimo. Você acertou, tá? Então Uhum. fica como lição você entender o papel dos pilares que representa esse acrônimo aí de um sistema de banco de dados. Mas basicamente um banco de dados, um SGBD, para ele ter os recursos e o papel de um banco de dados, ele precisa oferecer essas características de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. É um acrônimo até em português, tá? Se vocês encontrarem outras referências que mudam, vocês devem levar em consideração o idioma que vocês estão buscando, né, realizando a pesquisa. Bom? Mas você acertou, beleza? Qual dos itens abaixo não faz parte dos 4 pilares, né, necessários para a realização de uma transação em um banco de dados? Atomicidade. Não faz parte, ó, tá? Não faz parte. Compliance, B. Por quê? Rapaz, o porquê? Aí é difícil. Eu acabei de falar, ó. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Eu dei a cereja do bolo Tem a aí. ver com a questão de constante, que É garante a. consistência, Não, tipo, a o ver com C, tá? constantes, que garante a integridade e a precisão dos dados, tipo, a consistência do dado. Isso. O que é a consistência dos dados? É dizer o seguinte, uma vez inserido, nada mais vai ser alterado, a não ser que haja uma nova operação sobre aquele registro. Entendeu? Tem, Então, é a tem, consistência que o SGBD precisa garantir de acordo com seus pilares. Mas você acertou, tá? Compliance foi um nome que eu inventei aqui para fazer analogia aos acrônimos, tá? sim. As siglas. Beleza? Vamos agora aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui já traz um pouco mais de implementação, né? E assim por diante. Eu estou muito rápido, Fred, tá tranquilo? Ah, tranquilo por enquanto. Qual Beleza. comando ele abaixo é mais adequado para criar a tabela cidade com os campos nome e UF? Sigla do estado. O F é um valor fixo de dois, tamanho 2 na verdade. Create table, cidade, nome varchar, aí tem que ter o tamanho do varchar, que é um tamanho variável, né, de 80, aí já elimina o B já, aí o F, o mais apropriado seria, aí elimina o A também, que não pode ser nulo, acredito eu, o, o F, o mais apropriado é o char, como é um valor fixo, e não nulo também. Aí tem a questão da chave única, será? Create table, varchar, not null, not null. É, D, D. D. Parabéns. Parabéns, você conseguiu trazer o mais adequado. Quer dizer o quê, pessoal? Que todas essas instruções executaria. Mas no mundo do banco de dados, a gente deve se levar em consideração os detalhes. E o Fred trouxe com muita maestria, falando, né, pensando em voz alta, qual seria a sua iteração. A letra A, ela não é adequada, né, a mais adequada, por quê? Porque eu não estou informando que as duas colunas são not null, onde eu estou mencionando a obrigatoriedade. Todas elas rodariam, tá, pessoal? Funcionaria, você teria sua tabela lá. Mas a nível de auditoria e boas práticas, não seria mais adequada. A letra B,
eu esqueci de colocar o tamanho varchar de 80, mesmo que eu coloquei Notinu nas demais. Então, automaticamente, essa coluna nobre ia ter o tamanho máximo de um varchar, que é de 255. Então, é muito interessante a gente ter essa preocupação de sintaxe versus o resultado que você vai obter. A letra C está errada porque não está errada, né? Mas não é mais adequada porque eu estou usando varchar em um tipo que já tem um valor pré-definido. Como vocês sabem, estados de um município, né, no caso do Brasil, né, os estados do Brasil, aliás, eles sempre terão dois caracteres. Então, a diferença do varchar para o chá é que o chá, ele exige uma precisão de comprimento. Então, se é sempre dois, usa chá. Se é varchar é porque é um campo que comporta até 80, mas eu posso ter valores inferiores. Então, por exemplo, o nome de uma pessoa é variável, mas os estados, né, as siglas de estado do nosso país não é variável. Então, recomenda-se que você utilize o chá. O contrário, se eu colocasse chá de nome, dependendo do nome que fosse inserido, a quantidade de caracteres em branco iriam ser utilizadas para preencher a quantidade char. Então, muito cuidado também em aplicar o conceito inverso, tá? Então, são coisas que a gente costuma dizer que todos os detalhes faz enorme diferença aí em nosso projeto. E, obviamente, se você estiver participando de um processo seletivo, o seu concorrente acertou das 10 questões, você também acertou as 10 questões, e aí, hipoteticamente, ele errou essa e você acertou, obviamente vai ser o fator decisivo na sua contratação, né? Ou na seleção do seu perfil. Beleza? Posso prosseguir aqui, Fred? Pode sim. Beleza. Aqui eu coloquei justifique sua resposta, né? O Fred falou, né, em voz alta, como todos perceberam, né? Aliás, não é falou, pensou em voz alta, como todos acompanharam. Então, qual comando abaixo possui a mesma finalidade da execução que o comando delete? Analisando as questões, o remove, eu acho que não seja uma keyword de algum SGBD, apesar de eu não conhecer todos, né? O Sim. drop, o drop é usado para dropar uma tabela, por exemplo, só que ele apaga tudo, ele apaga até as colunas e os recordes. O delete apaga só as linhas das colunas, não apaga as colunas. Acredito eu, né? Mas o delete também pode Uhum. apagar a tabela, eu acho, né? Não sei. Agora eu não sei. O trunk, o dump, eu nunca vi, sinceramente. O truncate tem é a mesma finalidade do delete, só que o truncate ele remove todos os registros das colunas, assim deixando a tabela vazia, mas com as colunas ainda. E eu acredito que seja o C, a C, questão C, truncate. Parabéns. Parabéns. Truncate, pessoal, tem a mesma finalidade com delete, só que a nível de performance, como ele não faz algumas É melhor. tratativas de segurança, ele é mais rápido. Obviamente, ele é mais perigoso. Então, assim, é o mesmo comando de exclusão, só que para um nível mais avançado. Então, muito cuidado em realização de truncate. Então, sempre bom ter um acompanhamento de um DBA. Alguns comandos aqui, né, nem existe como remove. O drop, como você mencionou, ele já é da categoria de DDL, né, de definição, e não de manipulação, como o delete. Por isso que é importante a gente entender as subclassificações. Então, automaticamente, se você está com uma palavra-chave e o comando que está sendo mencionado faz parte de outra subclassificação, de cara você já pode pensar em descartar essa alternativa. Então, uma coisa que foi apresentada lá no início, pessoal, pode te ajudar nas próximas questões, beleza? Drop record não existe, tá? Existe o drop, mas drop record não existe, beleza? Mais uma aí que acertou. Ainda não estou contando quantas tu acertou. Acredito que até agora todas, com exceto de uma, né? Que você foi muito ansioso, a segunda questão. É Não é falta de isso? atenção, né? Mas querendo ou não, falta de atenção é É crucial, né? tudo. Então, Aí, ó, vamos prosseguir aqui, tá? Nossa, esse enunciado aqui está bem extenso, eu vou ter que baixar um pouquinho aqui. Imagina que você foi designado a criar uma ação em uma tabela que atualizará o registro de outra tabela no momento da inserção de um novo registro. Qual recurso é utilizado em um banco de dados para proporcionar este comportamento ou este recurso, né? sinceramente, essa daqui eu não sei. Eu vou dar um chutão aí.
Inspirado no Neymar, bora ver se ela acerta. Deixa eu ver aqui. Eu vou pelo nome. Function, Trigger. Eu já ouvi falar, mas, tipo, não me lembro agora. Job, nunca ouvi falar Job. Store, Depression, momento de inserção. Vou na questão A. Dá um chutão aí, questão A. Acredito que seja. Então, infelizmente essa tu não acertou, mas eu vou explicar cada uma delas, tá? Storage Procedure é como se você estivesse programando uma regra de negócio dentro do banco de dados. Imagina que você tem a necessidade de calcular o ICMS de um produto que foi vendido em seu banco, em seu sistema, né? E aí você não quer levar isso para a camada de aplicação, porque o cálculo de ICMS é muito delicado e você não pode deixar isso para o desenvolvedor, né? Ou outras camadas vão também gerar notas, e aí você não quer ficar replicando a lógica de negócio. Então, Storage Procedure um recurso que você tem para implementar a lógica de negócio dentro do seu banco de dados. Funções, o próprio nome diz, né? São funções que auxiliam operações dentro do teu banco de dados. Você quer realizar uma query, e a query precisa criar uma função que concatena o nome mais sobrenome. Então, para toda vez você não precisar fazer isso, você cria uma função chamada nome próprio, um exemplo, que aí você concatena a coluna nome e sobrenome, e aí chamando essa função, passando dois parâmetros, ele já faz a concatenação. Então, função são recursos que auxiliam as tuas operações no banco de dados. Muitas das vezes pode usar em uma query, e muitas das vezes pode também ser usado em uma storage procedure, tá? O job é um mecanismo no banco de dados que ele é muito mais utilizado para fazer processamento de backup do nosso banco de dados. Então, a gente chama muito job. Ó, vamos criar um job de backup todo dia, meia-noite, meio-dia, para termos aqui uma versão de segurança da nossa aplicação. A resposta certa seria C, trigger, quer dizer gatilho. E esse termo é utilizado porque o próprio enunciado menciona, ó, designado a criar uma ação em uma tabela que atualizará o registro de outra tabela. Então, o que isso quer dizer? Toda vez que existe o DML, que é a manipulação, o insert, update ou delete, eu posso criar uma trigger, que é uma ação que vai manipular a mesma tabela ou outras tabelas mediante o que aconteceu na tabela de origem. Então, a gente chama isso de triggers ou gatilhos. Isso é muito utilizado em alguns bancos de dados, principalmente em softwares mais antigos, onde toda a lógica de negócio está inserida no banco de dados. Obviamente que com a concepção das aplicações multicamadas, né, muitas das vezes gatilhos são ações que a gente implementa nos nossos services. Então, só fazendo aqui a analogia e a justificativa desse recurso. Beleza, Fred? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Deixa eu só aceitar mais uma pessoa antes da gente prosseguir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Considerando a questão 6, né, e uns inserts abaixo, vamos ver aqui, ó. Elabore um select onde seja possível contar as cidades do UF igual a Piauí. Então, na questão 6, nós criamos a tabela. Na questão 9, nós inserimos esses registros, né? Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Fazer aqui no chat? Pode ser, fazer no chat. Eu Pode ser. aguardo. Mas se eu não lembrar a questão 6 lá, você pode voltar? Ah, claro, mas a questão 6 é só ter criado a tabela com os dois campos, o nome e o F, entendeu? Nome e o né? Beleza. Nome e o F. É E 9, aqui, ó, também está no insert, ó, tá? insert, Values, elabora um select que seja possível contar as cidades do UF. Ixi, peraí. Elabora um select que seja possível contar as cidades do UF. As cidades do UF igual a pi. Então, count, select, count, UF, certo? Sim, Vou fazer tudo na mesma linha, porque para pular a linha aqui, a tranquilo. outra linha de cima some. Select from, o nome da tabela é qual mesmo?
Cidade. Cidade, Só né? cidade. É. Select count para contar todas as UF. Aí eu vou dar um filtro nas linhas. Where, name, não, where, UF igual. Aí eu abro aqui aspas simples, PI. Aí põe aqui, enviar aí. Select count from cidade where UF igual a PI. Aí ponto e vírgula. Conseguiu ver aí? Chegou? Opa, deixa eu ver aqui, eu não fui notificado, só um segundo. Vamos ver. Select count UF from cidade onde o F foi igual a API. Muito bem. Então aqui, pessoal, a gente está trazendo funções e um SQL, né, os DQLs um pouco mais robustos. Como vocês podem ver, nem tudo é um select asterisco from na vida de um banco de dados, né, de um database manager, né, vamos dizer assim, ou de um data analytics, melhor ainda. Então aqui existem funções que elas servem para contabilizar, somar, encontrar média, entre outras operações, né, like já seria mais critérios, né, mas funções que transformam os nossos resultados de forma agrupada, entre outras características, para enunciados iguais a esse. Então, aqui o Fred está contando a quantidade de registros que pode ser contabilizado pelo campo em questão, ou muitos DBAs, né, eles utilizam essa expressão count in, né, de forma genérica, da tabela em questão, onde haja uma condição. E essa condição vai estar de acordo com o teu enunciado. O grande ponto aqui é mencionar a estrutura de um SQL padrão, de um select padrão. Eu sempre vou colocar select, funções, ou asterisco, ou explicitar as colunas, né? Divulgar as colunas de tabelas, ou de uma tabela ou de várias tabelas, com seus respectivos relacionamentos, e a condição que é sempre aplicada. Uma recomendação que eu dou para vocês: todos os selects, todos os updates e principalmente os deletes, né, vamos dizer assim, numa escala de grandeza, sempre foquem em já ter um where dentro da sua instrução. Não cometa esse erro de começar a instrução e não colocar o where já como um fator de segurança, tá, pessoal? Por quê? Porque isso pode prejudicar, né, ou gerar alguma operação não desejada no teu processo. E jamais, jamais, jamais tentem acesso ou executar comandos em produção, mesmo que a empresa libere o acesso para vocês. Se vocês forem fazer algo desse nível, peçam pair programming com acompanhamento de uma pessoa mais profissional, do seu colega ou algo do gênero, ou se, entre aspas, tá, recusem a executar isso diretamente em produção ou até mesmo ter esse acesso. Por quê? Porque uma vez realizada uma instrução de alteração ou exclusão, algo um pouco desagradável, né, pode acontecer em seus projetos. Então, fica aqui essas dicas, tá? Para a nossa última questão, vamos ver aqui se a gente vai conseguir obter um pouco mais de progresso em relação à questão 9, né? Considerando a questão 9, agora elabore uma instrução SQL para que seja possível realizar os procedimentos abaixo. Primeiro procedimento, criar um novo campo chamado população do tipo numérico inteiro. Então, seria o primeiro bloco de código que tu vai me mandar aí, tá, Fred? Mandar? É. Vou usar um Não comando. precisa ser preciso, tá? É só mesmo um briefing aqui para a gente ter noção. Vou tentar ser o mais preciso possível para dar uma refrescada e tal. Assim. Beleza. Fazer um Enquanto o, alter. Fre Enquanto o Fred está elaborando, por que que eu enfatizei que não precisa ser preciso? Porque alguns comandos, pessoal, eles são universais e alguns comandos são peculiares do seu SGBD. Então, talvez a alternativa que ele vai me dar para um banco em questão não se aplique em outro. Então, é sempre bom vocês verem quais são os comandos universais e quais são os comandos ou estratégias peculiares ao SGBD que você está atuando. E aí, qual é a melhor forma de você dominar isso? Estudando a documentação daquele SGBD que está disponível na web.
Então, assim, como é que eu altero uma tabela incluindo um novo campo no Postgres? A mesma pergunta no MySQL, a mesma pergunta no Oracle, no SQL Server e assim por diante, tá? Então, às vezes, não se apeguem a convenções, se apeguem ao propósito, tá bom? Definir os valores de população. Quando você concluir, avisa aí, tá? A um? Eu A um. mandei aí. Mandou? Tá, Mandei. já vou pegando aqui. Se você quiser, eu aguardo para mandar as três, aí a gente discute sobre elas, tá? Cidade, né? Cidade. Cidade, 7. Os valores de população. 7. 7. É name, né? Name, né? O nome da cidade. Tem um F. Nome o F. Ah, é nome? Nome. Igual a Terezinha. Nossa, meu fone tá descarregando. Mas eu acho que vai segurar, senão ter que ir pro fone normal. Esqueci de deixar carregando. Igual a 200. Mas eu não entendi aqui, ó. Que eu defini uma coluna, eu adicionei uma coluna do tipo inteiro. Uhum. Tem que colocar do tipo double? Ah, não, é 1000. É 1000. É verdade. Eu confundi ali no ponto. Mas é Where? um bom questionamento, tá? Enquanto você está elaborando, se um campo vai receber número, mas esse número tem casas decimais, então não pode ser inteiro, né? Tem que ser um numérico, um double, um decimal, um float, um big double. Depende do tipo que cada SGBD disponibiliza para o conjunto de tipos genéricos, né? Que são solicitados. Data, booleano, string, inteiro, decimal, data hora, JSON, blob, quais são, né, os tipos genéricos e como cada banco utiliza, né, ou gerencia esses tipos e subtipos em seu sistema, tá? Mas foi muito peculiar esse teu ponto de atenção. É normal, né, pessoal? Mandei a definição de valor de população de Teresina. Ah, só vou copiar e colar. Vou mudar os valores. Beleza, E faz 7 isso. população. São Paulo. Boa aqui. São Paulo. São Paulo. São Paulo. 12,7. 12,7. 76. For name. População. Update. Mandei a de São Paulo. Update. Cidade. 7. População. População igual a nu. Where name. Not in. Lista de valores. Teresina. 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 E 5. Name Notinho, São Paulo. Se é os demais nulos. Ah, era para adicionar nulo ou zero? Eita. E agora? Ah, para ser zero, né? É. Os Não, demais que são nulos devem ser igual a zero, mas eu entendi aqui o a teu linha meio que update. foi na mesma, né? Aqui, ó, Isso. tá? Vamos logo por
por essas duas, porque aí vai ser um insight para a próxima, talvez, tá? Então, Beleza. vamos analisar essas duas, tá bom? Primeiro ponto, pessoal, criar um novo campo chamado população, que seja do tipo numérico inteiro. Então, aqui é importante eu saber que é um numérico, mas esse numérico é inteiro e não decimal ou vice-versa. Se muitas das vezes isso não tiver implícito no teu requisito, questionem. Nada aqui, pessoal, a gente tem bola de cristal para entender os requisitos. Sejam criteriosos, sejam detalhistas, tá? Aqui ele está dizendo, alter cidade, ADD, população, integer. Então, aqui, alguns bancos, eles vão precisar, se eu não me engano, em sua maioria, o alter table, o nome da cidade, e o ADD, muitas das vezes, é implícito, ou você tem que colocar column, acho que é assim que se escreve, que você está adicionando uma coluna, e não uma primary key, e não uma foreign key. Então, muitas das vezes, dependendo de cada banco de dados, ele tem um dialeto, ele tem a sua sintaxe para a execução correta dentro da sua estrutura. Então, vocês entendendo que existe a proposta macro, os complementos serão detalhes, e aí vocês vão ter uma sinergia de interpretação e execução, tá bom? Então, não tá errado, tá bom, Fred? Foi o que eu falei. É mais um pseudocódigo nesse primeiro momento, Sim. beleza? Definir os valores de população para Teresina, 2456 e tal. Aqui foi mostrado, ó, que não precisa ter vírgula. Só que muito cuidado quando vocês forem tentar executar algum comando SQL que tenha caracteres que sejam símbolos e não numéricos. Então, para eu colocar a população, muitas das vezes, se eu colocar esse ponto aqui para representar um milhar, eu teria que colocar entre aspas simples assim, ó, ponto 456. Só que aí temos outro ponto. Esse resolveria, só que a grandeza aqui, ó, seriam 200 pessoas e 45 pessoas, né, de população. Então, muito cuidado que muitas das vezes o que vocês veem não é o valor literal que tem que estar no banco. Então, muitas das vezes o que a gente se vê está relacionado à formatação de um valor real em um banco de dados que a gente precisou converter para alguma formatação ou interpretação humana. Então, nesse caso aqui, o certo é, ó, que esse seja o valor, 200.456. Se tivesse vírgula, né, ponto 75. Aí esse 75 refere-se a padrão decimal americano, entendeu, Fred? Então, cuidado com essa pegadinha aí de utilização de comandos em update. Porque dependendo do tipo que você definiu, esse comando nem funcionaria, ou ele ia te dar um erro que dados seriam perdidos de acordo com a tipagem e precisão do seu banco de dados. Beleza? Consegui explicar, Fred? Consigo assim. Entendi, sim. Tá? Beleza? Em relação ao último update, olha só como tudo é uma questão de ótica. Você está dizendo aqui, ó, o update cidade, sede população igual a zero, o AR nome not in Teresina, São Paulo. Agora imagina que se fossem 200 municípios, você ia colocar not in 200 municípios? Então, muitas É. das vezes, aquilo que a gente vê como recurso, muitas das vezes não é a melhor abordagem. Não seria melhor, depois que você já definiu todas as Um populações, tom diferente, né? colocar todos onde população is nulo. Então, todos os municípios que não foram atualizados especificamente, eu vou torná-lo todos que estão numa determinada condição para um novo valor. Então, eu estou dizendo, atualize para zero todos os demais municípios ou cidades onde a sua população não foi definida de forma específica. Então, é is nulo. Então, todos seriam zero. Beleza? Entendi. E aqui a última questão, listar a cidade por ordem de população com ordem decrescente. Então, no caso do maior para o menor, como é que faria aí? Seria o nome da cidade e a população, né? Só que de ordem decrescente. Beleza. Vou até Nome, colocar aqui, ó. Nome, nome vírgula, de população. população, from, cidade. Cidade, né? Nome da tabela. Hum, Cidade. O nome da tabela é cidade, né? sim. Cidade, order by, população, desk. Desk. É desk. Select nome população, from cidade, order by, população, desk.
Vou mandar. Muito bem. Então, o grande aspecto aqui, pessoal, é que a gente tem a capacidade de ordenar as nossas. Nossa. Estão Vocês... ouvindo ainda, então? Estão ouvindo? Sim, sim. Ah, porque já deu outro sinal aqui, mas já está acabando. A grande questão aqui, pessoal, é que nós podemos ordenar os nossos registros através de critérios de colunas, né? A gente pode ordenar pelos campos que existe no nosso banco de dados, as nossas tabelas. E aí, quando eu não coloco o desk, ele usa o ASCII, quer dizer ascendente, isso é um valor literal. Se você quer ver do maior para o menor, e aí você tem que entender o maior para o menor em cada tipo. Qual é a regra para um string, qual é a regra para uma data, qual é a regra para o número e assim por diante, tá? O grande questão é que dar um select, um order by, você está visualizando o registro no banco, mas você não está manipulando aquele registro. Então, o select, ele não manipula os seus registros, ele só dispõe uma visualização dos registros que estão no seu banco de dados, de acordo com óticas que... Assim, tranquilo, né? Tranquilo, Então, tranquilo. vou continuar aqui. Uhum. Então, a grande questão aqui, ó, é que você consegue ter uma ótica, né, com total liberdade para você visualizar os registros nas tabelas em seu banco de dados. Beleza? Tranquilo? Fred, em resumo, cara, eu acho que das questões que foram apresentadas, você errou uma, né, e outras teve uma ou duas, né, mas para um processo seletivo igual a esse, eu teria total conforto em que você fizesse parte de um projeto relacionado a manipulação de banco de dados, que seja em uma aplicação, né, geração de relatórios, processamento de informações de dados estratégicos para o projeto, né, isso para um perfil júnior a trainee dentro de qualquer ambiente corporativo, e o mais legal é que você não tem a necessidade de estar vinculado a um contexto de negócio. Você entende de SQL, você conseguiu abstrair as propostas que foram mencionadas, isso é importante, você não veio mecânico. Ah, eu preciso estar no mundo que eu vivo no dia a dia para eu ter analogias pertinentes. Não. Acredito que isso aqui é um mundo que talvez você nunca vivenciou. Pode parecer simples, mas muitas das vezes você não passou por aquilo. Então, isso faz total diferença em relação à avaliação das suas habilidades. Então, parabéns, viu? Sinta-se com dever cumprido pelo pouco que você apresentou da sua trajetória em relação aos estudos. E para a gente encerrar, eu queria trazer dois pontos aqui como uma reflexão para que vocês comecem em 2024 com uma outra ótica no que se refere à metodologia de estudos, seja para SQL ou seja para qualquer outra tecnologia que você for atuar, tá bom? Então, vou colocar aqui esse desafio. Imagina que você teve a necessidade ou o desafio de criar uma tabela que representasse uma pessoa e teria duas colunas, idade e nome. Na tua opinião, né? E aí, quem quiser mais também interagir, fique à vontade agora, tá, pessoal? Esse comando executaria ou não executaria, na opinião de vocês? Acho que falta um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, aqui? Na linha 4? E os tipos tem que... O varchar tá correto, só que o int tem que ser integer. Acredita, né? Sim, integer. Mais algum chute? Eu não sei se é mais o 8 ali do lado do integer, não sei. Na verdade, você não tem verdade. o tamanho, porque já tem um tamanho definido de cada tipo. O integer tem um tamanho definido. Não teria necessidade de tamanho? Não teria. Quem falou? Eu. Eu quem? Wilson. Wilson, parabéns. Esse foi o primeiro calcanhar de Aquiles que eu tive com o banco de dados há 20 anos atrás. Eu queria trazer para vocês entenderem como o detalhe faz toda a diferença. Eu tinha a intenção de convidar o meu mestre, mas ele acabou de mencionar que ele entrou em reunião agora, né? Eu não sei se ele vai conseguir entrar, porque eu não acompanhei ele entrando aqui.
E, diante desse cenário, eu passei basicamente 1 hora e quase 1 hora e meia para encontrar essa solução. E eu ainda precisei da ajuda dele há 20 anos atrás. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o quanto o detalhe é importante para que vocês consigam evoluir gradativamente, não de forma exacerbada, não de forma aleatória, tá? E que vocês continuem tendo essa evolução sem senso de frustração e o famoso, como é que a gente chama, quando as pessoas estão, elas mesmas se boicotam, como é que chama? Eu esqueci a expressão. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Então, assim, pessoal, é uma jornada que não é fácil, mas se você ainda quiser atropelar, se você ainda quiser subestimar os detalhes, 1 hora a conta vai chegar, tá? Então, nesse caso aqui, o grande aspecto foi o que isso mencionou. Determinados tipos, eu não preciso definir comprimentos. Mas será se é uma máxima? A única forma que vocês têm de constatar isso é indo no seu banco de dados, fazer a execução, receber o erro na cara e constatar que não era aquilo que você imaginava. É a única forma que a gente tem para ter essa consolidação. O que mais determina um sênior para um júnior é que o sênior, às vezes, ele se provoca a se antecipar diante de cenários que ele já vivenciou e que provavelmente ele vai se deparar com aquilo, ou ele já projeta um cenário bizarro, muitas das vezes, mas ele quer estar convicto que quando isso acontecer, ele já tem mais ou menos uma noção de solução, estratégia, abordagem e implementação, tá? Para refrisar os 2 apontamentos adicionais que foram mencionados, talvez sim, dependendo de um banco de dados, seja integer e não int. Mais uma vez, qual o banco que eu estou usando? Você tem que ter familiaridade com o banco. O ponto e vírgula é necessário? Sim e não. Quando é necessário? Se houvesse outra instrução abaixo, né? Então, para que eu possa simular um único arquivo SQL com várias instruções, cada instrução tem que ser separada com ponto e vírgula. Então, muito cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Consegui explicar? Sim. Beleza? Wilson, parabéns aí pelo insight. E para concluir, eu vou trazer uma reflexão que eu vi recentemente no TikTok, em um outro contexto aqui que eu não quero compartilhar, porque não faz parte, né, vamos dizer assim, mas algo me chamou muita atenção num comentário de uma pessoa sobre o vídeo de outra, né? E, em resumo, o que essa pessoa diz? Que um discurso sem vivência possui a mesma profundidade de um pires. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Isso me trouxe muita reflexão, até mesmo da metodologia que eu vou abordar em 2024 em relação aos conteúdos que eu elaboro, às mentorias que eu realizo, ao plano e roadmaps dos conteúdos que eu irei compartilhar. Então, assim, eu vou repaginar completamente a minha necessidade de trazer coisas pré-prontas. A gente percebeu em 2 anos atrás que o pronto não é tão sofisticado como a gente imagina, porque no dia a dia o negócio é mais real, o negócio é mais embaixo. Então, o que eu vou tentar abordar no ano que vem é, de fato, conteúdos com produtividade, mesmo que exija profundidade, mesmo que exija um pouco mais de tempo. E que vocês levem essa reflexão a partir de agora, né, para os próximos anos, e planejamento de estudo para vocês, que não adianta vocês postarem no status que você fez bootcamp isso, fez um curso daquilo, que você fez um curso de full stack e você já se autodenomina full stack, sem ter um GitHub bem elaborado, sem ter experiências isoladas e processos que vocês vivenciaram e que vocês agregaram e entregaram valor para vocês, valor para a sua comunidade, valor para as empresas, valor para os projetos nos quais vocês atuam. Eu sei que hoje a gente vive muito essa visão imediatista, né? Mas se a gente não tiver isso, um pouco de equilíbrio, sermos rápidos, sermos emergenciais no sentido de obter a informação mais precisa possível, mas termos consciência que há necessidade de um tempo. Somos seres humanos, temos outras rotinas, temos outros compromissos. Então, você precisa, de fato, determinar uma priorização, um planejamento
e um roteiro consistente de estudos e evolução, independentemente do propósito que você vai exercer. Desde um entregador, desde um garçom, desde um pizzaiolo, pessoal, exige dedicação e competência no que você vai fazer. Então, levem essa reflexão também como um fator motivacional e uma outra ótica aí para o ano que vem, tá bom? Fred, espero que vocês tenham curtido essa jornada, tá? As pessoas que participaram também saibam que é um carinho imenso estar aqui contribuindo com a comunidade, com essa postura, com essa ótica, e eu fico à disposição, pessoal, para a gente amadurecer, para a gente tentar trazer outros cenários, porque eu acredito muito que a gente aprendendo, se dedicando no início de forma coerente, lá na frente vai ser mais leve a nossa jornada. Então, deixo aqui um minutinho para quem quiser se pronunciar antes da gente encerrar, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade. Então, eu quero falar, né? Eu queria agradecer pela oportunidade que o Gleice está dando para a gente, porque, querendo ou não, essa foi minha primeira entrevista assim, com o banco de dados. Também foi meu primeiro contato com o banco de dados SQL. Então, tipo, eu já tive essa oportunidade de ter uma entrevista, de saber mais ou menos como é que funciona. Isso, querendo ou não, me traz uma experiênciazinha mais melhor, que me tira um pouco mais da frente. Tipo, se eu for participar de algum processo seletivo onde seja exigido o SQL, eu já vou conseguir ter uma noção mais ou menos do que estudar, como me comportar, quais conteúdos será mais cobrado, por exemplo, os subconjuntos de SQL e tal. Aí eu queria agradecer o Gleice também, que é o cara que contribui muito com a comunidade, eu encontrei ele através lá da DIL, e agradecer só, e você está fazendo um trabalho muito bom para a comunidade. Acredito que muita gente vai se beneficiar ainda com o Gleice, né? Com tudo que ele propõe, que é só projeto bom que ele propõe. É isso, mais ou menos. Obrigado, Fred. E a todos aí, pessoal, você já tem meu LinkedIn, né? Você já tem essa acessibilidade. Fique à vontade e traga um próximo tema aí para a gente interagir, que vai ser um enorme prazer a gente ter essa interação, tá bom? Um abraço e boas festas, né? Já estamos em período de quase final de Natal, final de ano, então aproveitem para descansar, porque o ano que vem acredito que tem muitos desafios aí pela frente. Um abraço, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou tranquilo? Eu quero falar com o Fred, né? Sobre o. Eu escutei um pouco do que ele quer voar, né? Pelo que ele falou, ele quer voar. Com experiência própria, Fred, quando eu comecei no Java, eu acho que eu comecei igual você, assim, querendo aprender tudo de uma vez, cara. E é porque a gente olha o mundo exterior, a tecnologia como está subindo, a gente fica pensando em pegar tudo de uma vez para conseguir a vaga mais rápido possível. Só que não vai dessa forma, não, porque o que aconteceu comigo? Quando eu iniciei em Java, eu estava fazendo um curso de Java e o SQL Server junto. Vou dizer para você, resumindo, joguei dinheiro fora, porque eu só foquei no Java e o SQL foi jogar dinheiro fora. E aí, também queria fazer inglês, porque eu via que as empresas pediam muito esse curso, aí fui fazer inglês. Só que eu estava fazendo inglês, faculdade e o Java junto. Você acha que eu absorvi alguma coisa? Quase nada, cara. Como eu estava querendo muito Java, então eu focava mais no Java e o restante das coisas iam, assim, superficiais. Você lembrava hoje, amanhã você já esquecia. Então foi meio que perder tempo ao mesmo a gente queria aproveitar e perder ao mesmo tempo, perder o tempo. Resumindo isso, só perdi tempo, não aprendi o SQL que eu queria, o Java que eu queria, o inglês. Então foi tudo assim, eu tentei pegar tudo de uma vez, não consegui pegar nada. E o conselho que eu te dou, foca se você quer Java, foca em Java e faz tudo do princípio, do início ao fim. Não vai assim, não mistura muita coisa, porque você só vai absorver o mínimo possível das outras coisas e vai perder tempo com o que você realmente quer. Então, conselho que eu te dou, cara, você quer Java, vai para Java. Esquece o que os outros estão pedindo, assim, eu não quero aprender Java, é Java. Então, é isso, cara. É o conselho que eu te dou, beleza? Não tenta pegar tudo de uma vez, porque é foda. Não sei se sua cabeça é igual a minha, não absorve tanta coisa, tanta informação ao mesmo tempo.
eu acho que só mulher tem essa tecnologia, né? E aí, é isso, cara. Aproveita e foca no que você mais quer. Não tenta pegar tudo de uma vez, beleza? Beleza, combinado. Valeu, Bem, obrigadão pelo conselho. Obrigado, Evandro, aí pelas considerações, é o que eu sempre reforço aqui na comunidade, um passo de cada vez, e eu vi, para concluir, né, e eu vou responder o Gabriel rapidinho, eu vi um comentário aqui no TikTok, que o cara falou que antigamente a informação era mais escassa, hoje ela está em excesso, então, assim, estamos em dois cenários bem distintos, mas o problema é o mesmo. Como adquirir competências para determinadas habilidades? Antigamente era escasso, hoje é excesso, então você precisa ter muito ponderamento de como você está buscando esse conteúdo, tá bom? Respondendo que a pergunta do Gabriel, né, que é interessante fazer muitos exercícios. Gabriel, é imprescindível. Só que os exercícios você tem que ter duas óticas. Primeira ótica, entender a funcionalidade do recurso que você está treinando. Por exemplo, hoje eu vou estudar sobre string, texto, tá? E aí você conseguiu fazer o domínio de texto. No segundo momento, você vai fazer o que é que eu uso textos string no meu dia a dia? Ah, eu uso para comparar nome de pessoas, eu uso para tornar maiúsculo, eu uso para tornar minúsculo, eu faço comparação de palavras, eu faço N coisas. Aí você está trazendo um cenário hipotético, um cenário consistente para o seu negócio. Depois você vai tentar aplicar isso em algo real. Por exemplo, como é que eu valido o CEP, o CPF, como é que eu valido o e-mail de uma pessoa usando um recurso de validação de string no Java, que foi o que o Fred mencionou recentemente sobre o uso de regex. Então, você está estudando o regex para um propósito que é comum, ele é aplicado. Então, resumidamente, exercício é imprescindível, mas vocês têm que encontrar um objetivo para aquele exercício. Eu uso muito o exercício utilizando classes utilitárias. Por exemplo, como é que eu crio uma classe utilitária que compara se o valor da minha string é menor ou maior do que 40 caracteres por uma obrigação de requisito? Imagina que o logradouro de uma pessoa, de um endereço de uma pessoa, só pode ser digitada no mínimo 5 caracteres e no máximo 50. Como é que você usa string para comparar o tamanho máximo e o tamanho mínimo de uma string? Aí você tem que entender do recurso da linguagem, que você já estudou anteriormente, entendeu, Gabriel? Então, pensa por essa ótica e enriqueçam o GitHub de vocês, porque uma hora aquele teu desafio vai ser usado perfeitamente no objeto real e você não vai passar 2, 3 horas, você vai conseguir entregar tua tarefa com um pouco mais de rapidez e ainda vai ter tempo para tomar um cafezinho após a entrega. Então, tenta usar essa abordagem, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, foi um enorme prazer e nos vemos em breve. Até 2024. Um abraço.